Um assunto polêmico e delicado. O Repórter Senado entra na discussão sobre os efeitos da publicidade no comportamento, nos hábitos alimentares e no padrão de consumo das crianças brasileiras. Neste primeiro bloco, a repórter Sara Reis mostra como evoluiu a publicidade no país, o modelo adotado no Brasil e resgata a história de comerciais que ficaram na memória. Quem bate? É o frio. Não adianta bater, eu não deixo você. A história da publicidade se confunde com a dos costumes dos brasileiros. Ter o meu lar. A gente não pode negar que a publicidade procura muitas vezes refletir o momento social e cultural em que o povo está inserido. A propaganda tem a tarefa de se antecipar às necessidades do consumidor. O anunciante vive de procurar essas oportunidades e transformá-las em negócios. O mercado publicitário no Brasil é um dos maiores do mundo. Movimenta por ano mais de 40 bilhões de reais. A gente tem uma coisa meio escrachada, né? Uma coisa meio alegre, mas às vezes a gente também tem essa sutileza. Eu acho que uma série de fatores que não só são necessariamente ligados à indústria da comunicação, que fizeram com que a gente tenha essa publicidade super premiada no mundo, né? Os primeiros anúncios que a gente tem história no Brasil são os anúncios de venda de escravos ainda, de divulgação de produtos farmacêuticos, né? Depois é que começa a haver uma preocupação e uma utilização melhor do aspecto da publicidade para o fim comercial, né? Para promover produtos já industrializados, eletrodomésticos, mas a gente vai ter um grande período da história brasileira que isso tudo vai ser feito ainda via impressa. As primeiras agências de publicidade surgem em 1914. Na década de 20, começam as grandes campanhas de empresas multinacionais. A partir daí, os anúncios em revistas e jornais ficam mais sofisticados. Aparecem os primeiros outdoors e painéis de estrada. No rádio, é o início da produção dos jingles. O seu sabor jovem e refrescante me fez me apaixonar totalmente. Rádio Globo, Rio de Janeiro. A publicidade no rádio também é marcada pela produção de programas patrocinados, como o Repórter Esso, o primeiro noticiário de radiojornalismo do país. Veículos, eletrodomésticos, roupas, bebidas. Na década de 50, começa a se firmar uma sociedade voltada para o consumo. Não esqueça da minha Calói. Haja vista que as ciências que lidam com o mercado também iniciam nessa época a sua proliferação, né? O próprio marketing, o advento das técnicas mais agressivas de vendas. Que gostinho agradável. É também nos anos 50 que surge mais um veículo de comunicação no Brasil. A TV inaugura a era eletrônica da publicidade. 5 pessoas e malas? Isso não vai caber no Volkswagen, não. Poxa, não é que coube mesmo? Hora de dormir, não me espere mamãe mandar. Mamãe pediu um elefante da Cica. Mônica, mãe. Deixa de conversa, vem entrando. Ei, você se lembra da minha voz? Continua a mesma, mas os meus cabelos, quanta diferença. As décadas de 70 e 80 são consideradas as fases de ouro da publicidade brasileira, com as primeiras premiações em festivais internacionais. Lembre-se que todos os homens que você viu aqui fizeram sucesso bem depois dos 40. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Por isso, é preciso tomar muito cuidado com a informação e o jornal que você recebe. Na década de 70, quando a sociedade questionava muitos abusos nas relações de consumo, a publicidade fazia parte, né, destes abusos. Essa sociedade questionava e esse questionamento fez com que
o governo quase instituísse um órgão responsável, né, por censurar previamente as peças publicitárias. O CONAR foi fundado ainda durante o regime militar, quando havia censura à opinião, à informação, à notícia e à propaganda. Entidades representantes das agências, dos anunciantes e dos veículos, jornais, revistas, rádio, televisão, outdoor, se associaram para escrever as normas éticas da propaganda. Que justamente cuidava de filtrar, de controlar, né? Averiguar a linguagem publicitária de maneira que ela não fosse ofensiva. É assim até hoje. O mercado publicitário no Brasil tem um código próprio. O modelo adotado há 35 anos é o da autorregulação. Eles não delegam essa tarefa a ninguém e se impõem o compromisso de fazer cumprir, de cumprir as regras que eles mesmos escrevem através das entidades. Sou contrário à autorregulação, sou favorável à corregulação. O que é isso? Parte da regulação se dá pelo Estado, fixando parâmetros ou limites, vou fazer aqui um exemplo, até que não se revele aquela publicidade uma violência a direitos de criança ou pessoas, fica a cargo daquele regime, daquele tribunal, daquele setor. Se é uma violência, passa a atuar o Ministério Público. Está comprovado em estudos que a autorregulação pura e simples não funciona, por mais que seja bem intencionado. Em vários momentos a gente vê comportamentos do CONAR que claramente cederam aos interesses de empresas. E o CONAR não é um órgão plural, ele é um órgão de voz única. Todas as denúncias que eram apresentadas, todos os casos que eram alimentados, eram julgados com muita isenção e muita responsabilidade, porque não se tratava ali apenas de julgar uma denúncia, mas também de preservar a imagem da própria atividade. Então, eu acho uma bobagem quando se diz assim, a autorregulamentação não é séria porque são eles mesmos que avaliam. Não é verdade? Porque ninguém tem mais compromisso com a imagem da publicidade do que os publicitários. A publicitária Suelen Valente estuda o impacto dos movimentos sociais na regulamentação da publicidade no país. Fez uma pesquisa das denúncias que o CONAR analisou nos últimos 10 anos e aponta fragilidades do atual modelo. O ideal seria casar tudo isso, uma participação maior da sociedade civil nessa autorregulamentação. Se ali no Conselho de Ética tem representantes do mercado publicitário, por que não colocar a sociedade civil e ampliar o olhar da sociedade nesse Conselho de Ética? O castigo, por assim dizer, é o anunciante ser impedido de se comunicar com o seu público. Constatou que a sua paixão de noite era Maria, mas de dia era João. Armaram pro Marcão. Em caso de publicidade enganosa ou abusiva, o consumidor pode denunciar ao CONAR e aos órgãos de defesa do consumidor. Também pode fazer uma denúncia diretamente ao Ministério Público. É importante que o cidadão busque os órgãos locais de defesa do consumidor, justamente porque a gente se concentra naqueles problemas que tenham uma repercussão nacional, que tenham, né, uma amplitude aí maior. Nosso comerciante, por favor. Infância e consumo são temas que hoje mobilizam a sociedade e os representantes do mercado publicitário também nas redes sociais. As novas tecnologias trazem mais desafios de como evitar os impactos da publicidade no desenvolvimento das crianças. Oi, meu nome é Edgar e eu tenho 10 anos. Meu nome é Lívia, eu tenho 10 anos. Eu sou Júlia e tenho 10 anos. Meu nome é João Fucudo e eu tenho 10 anos. Meu nome é Maria Clara e eu tenho 10 anos. Meu nome é Francisco e eu tenho 9 anos. João, o que você mais gosta? Brincar ou comprar? Brincar, com certeza. O que você mais gosta de ganhar? Dinheiro. O que você mais gosta de comer? Eu gosto de macarrão. Qual lugar você mais gosta de ir? Casa da minha avó. E o que você menos gosta de ganhar? De ganhar? Roupa. E o que você menos gosta de comer? Salada.
Eles são de classe média e estudam na mesma escola em Brasília. Gostam de brincar de esconde-esconde, mas também passam horas em frente à TV, no computador e jogando videogame. São crianças que têm acesso fácil aos bens de consumo e opiniões bem diferentes quando o assunto é comprar. O que vocês acham que a gente compra as coisas? Pra ter uma experiência nova. Acho que é um impulso. Alguma coisa faz a gente querer comprar, ter vontade. Eu acho que às vezes quando o colega tem, aí a gente gosta, quando a gente gosta muito, a gente tem que pedir mesmo. Eu acho que os pais não deixam, porque às vezes a criança, a pessoa às vezes também não vai tipo, brincar com aquilo uma vez na vida e nunca mais vai querer, assim, vai deixar lá só de enfeite. A partir mais ou menos da década de 80, a gente tem um incremento da criança como consumidora. Ela tem mais poder de persuasão junto aos pais. E com isso a gente vai ter esse primeiro momento do mercado falando, oba, esse aqui é um público que eu também posso cativar. Nós estamos numa sociedade cada vez mais mediatizada. O conceito de babá e eletrônica, e aí envolvendo também as novas mídias, deixa a criança muito exposta então a esses conteúdos publicitários. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a promover e proteger os direitos das crianças e adolescentes. Há 2 décadas, eles estão garantidos num estatuto próprio, o ECA. Apesar de não haver legislação específica sobre a publicidade infantil, o Código de Defesa do Consumidor prevê que a propaganda é abusiva quando se aproveita da deficiência de julgamento das crianças. Em tese, esse dispositivo do Código de Defesa do Consumidor, se combinado com os dispositivos do Estatuto da Criança e do Adolescente e da Constituição Federal, que tratam dos direitos e garantias das crianças, não seria necessário que nós tivéssemos uma legislação, porque já seria suficiente para que houvesse um entendimento de que toda e qualquer publicidade voltada ao público infantil é abusiva. Se eu não posso a essa criança, a esse agente, oferecer ou vender produtos, negociar, por que a publicidade dirigida a ela? Essa questão ela é difícil porque quando a gente fala de publicidade, de alguma forma a gente também está falando de valores. E é por isso que o Código faz essa referência mesmo a diversos valores sociais. Muitos anos atrás, quem anunciava cigarros eram as crianças. Hoje em dia, a gente se horroriza ao ver uma peça publicitária com esse conteúdo. A criança brasileira é uma das que mais assistem à TV no mundo. Passa em média 5 horas por dia em frente à telinha. As pesquisas, de uma maneira geral, apontam que a criança, quando ela é muito nova, ela sequer consegue fazer a distinção entre o que é publicidade e o que é uma programação. Na construção da identidade infantil, a questão de estar com o outro é muito importante. Então, muitas peças publicitárias, inclusive, são cruéis, ao dizer assim, se você não consome produto tal, você não faz parte do grupo. Eu tenho, você não tem. Eu tenho, você não tem. Temos outras questões, como a erotização precoce, as mensagens que a publicidade traz, principalmente, mas não exclusivamente, para as meninas, adiantando uma sensualidade fora da hora, no momento em que a criança não está pronta para isso. Fashion é se produzir. Fashion é ter muitos amigos para conversar. If there's a chance that you can, then please say that you do. Você vê cada vez mais crianças muito pequenininhas exigindo, não é, um consumo imediato, né, de várias coisas, e quando não atendidas praticamente entram em crise. Isso é extremamente grave. Porque o ser humano, ele não é um ser de necessidade, ele é um ser de desejo. Criança gosta de ganhar roupa, sim. Brinquedo também. Mas roupa é importante para o convívio social, essa popularidade, saca? A gente adora. Ela acredita que esses desejos são natos, mas na verdade são desejos implantados nela. No sentido de que a criança acredita que para ela ser, ela precisa ter. E que no futuro ela pode levar isso para a idade adulta e para a adolescência e se tornar um adulto consumista. Botar uma criança pobre diante da tamanha e incontida oferta de produtos e de modelos de vida. É mais do que um produto ou outro. Você oferece o que ela não pode ter
e provavelmente não terá oportunidade de alcançar, é uma violência. McLanche feliz! Então, a ideia de tratar as crianças e adolescentes como pessoas incapazes de ter um juízo moral, um juízo de valor, me parece uma coisa absolutamente errada. Então, eu prefiro a ideia de que a restrição seja feita em certos assuntos, em relação a certos produtos e substâncias, do que haver uma proibição total para um público infantil. Quem dita as regras para a publicidade infantil no Brasil é o Código de Autorregulamentação Publicitária. Nós temos uma seção inteira do código, né, que é focada essencialmente, exclusivamente em publicidade voltada para a criança. A propaganda não pode ser impositiva, né? Você não pode dizer para a criança compre, peça, faça, peça para sua mãe, peça para o seu pai. Compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar. Isso aí, menina, é a Melicinha que vem com a pochetezinha. Hoje, comerciais com apelos tão diretos assim para as crianças não podem mais. Também é proibido fazer merchandising, a publicidade de produtos disfarçada nos programas infantis. Então nós temos sim o cuidado, quando se trata de publicidade para crianças, de que essa publicidade respeite uma porção de normas específicas que estão perfeitamente contempladas no código. O vestido da mãe, o celular do pai, o carro da família. As crianças influenciam quase 80% das decisões de compra dentro de casa. É o que mostra uma pesquisa divulgada pelo Instituto Alana. A tendência é a querer compensar essa falta, né, da função de pai e da função de mãe com mais bens de consumo. Tablets, smartphones, computadores, videogame, televisão interativa. As novas tecnologias que antes fascinavam os adultos, agora são os brinquedos da garotada. Essas novas tecnologias também representam riscos. Nós precisamos cuidar deles. Você não sabe exatamente se o filme é a peça publicitária dos bonequinhos que são oferecidos logo depois, dos subprodutos, dos jogos, ou se é o inverso. Sua mãe tá aí? Tá. Ah, obrigada. Na casa de Raquel, o uso de novas tecnologias não é o mais importante. As regras básicas da família são ter contato com a natureza e se alimentar de forma saudável. Ela tem 2 filhos, Júlia, de 5 anos, e Luiz Felipe, de 3. Depois da aula, as crianças sempre fazem alguma atividade com a mãe. Eles adoram experimentar novas receitas. A escolhida para a nossa visita foi um bolo natural de laranja. Você sempre vai ligar a essa memória que você tem afetiva, é de relacionamento, é de pessoa, é de estar com alguém, fazer brincadeiras. Que memória que nossas crianças vão ter? Elas nem vão lembrar os brinquedos que elas ganharam, você acha? Porque a velocidade dos brinquedos que se ganha, as necessidades que se geram. Então, assim, que infância que a gente está proporcionando para as crianças? Raquel integra o movimento Infância Livre de Consumismo, que tem o apoio de 69 mil pessoas nesta rede social. Neste ano, o movimento lançou uma campanha especial para conscientizar pais e filhos sobre o Dia das Crianças. Em Brasília, um dos eventos realizados foi a Feira de Troca de Brinquedos. Aí as crianças passam a lição pra gente, do desapego. E quando a gente vê que a criança trocou aquele brinquedo carésimo por um patinho de borracha, você fala assim, tá vendo? Eu tô fazendo alguma coisa errada, porque o que interessa pra ele é o valor do brinquedo, não o valor monetário do brinquedo. O assunto é polêmico e tem mobilizado diversos grupos nas redes sociais. Quase 17 mil pessoas já assinaram um manifesto pelo fim da publicidade infantil. A Associação Brasileira das Agências de Publicidade também lançou a campanha Somos Todos Responsáveis. O elefante é fã de Parmalat.
A criança não está preparada, o CONAR entende que é uma responsabilidade maior ainda a comunicação comercial dirigida às crianças. O que o CONAR espera é que as famílias tomem a si a responsabilidade de criticar a propaganda e de dizer sim ou não às crianças. Nada como um diálogo para a mamãe entender. Você jogar a responsabilidade desse assédio publicitário que as crianças estão recebendo para a família é jogar uma responsabilidade absolutamente absurda e gigantesca para um pai e para uma mãe que já tem uma série de outras preocupações no âmbito familiar e na criação e educação dos filhos. Uma responsabilidade que passa pelo Estado, que é a de botar um limite no mercado em relação ao que ele tem feito para anunciar os seus produtos para crianças. Eu acho que existe essa consciência maior por parte dos consumidores, por parte dos pais, né, em relação aos seus filhos. E isso tem feito com que a publicidade seja mais cuidadosa, mais ética, que ela pregue valores positivos. Hora de comprar uma cadeira nova! Nada contra o consumo, nada contra a criança ter o direito ao seu brinquedo, ou ter direito a um determinado tipo de roupa, um modo de visão de mundo que coloca o consumo como um valor acima dos outros que está em questão. Então é preciso a gente proteger a infância e uma das maneiras de proteger a infância é regular a publicidade. Mas isso não significa de forma alguma manter a criança dentro de uma bolha e alijada de todo o mercado de consumo ou da sociedade que nós vivemos. A nossa proposta é que ela não receba esses estímulos diretos ao consumo, mas que ela participe das relações de consumo sempre mediadas por adultos e responsáveis. Veja a seguir o trabalho infantil em comerciais e os projetos de leis que limitam a publicidade dirigida às crianças. O Repórter Senado volta em instantes. Um exemplo de personagem de sucesso da publicidade que ajuda a combater doenças no Brasil. E o debate sobre as regras para o trabalho de crianças e adolescentes em novelas, filmes, comerciais. É o que você confere agora. O sonho de Anne Caroline é ser cantora, mas se não der certo, ela pretende ser atriz. Faz cara de triste, cara de alegre, cara de irritada, muita raiva, muito. Anne tem 8 anos de idade e já participa de comerciais desde os 4. Uma cliente da minha mãe, ela me viu, ela falou que eu tinha talento para fazer propaganda. Aí ela me colocou numa agência chamada Magneto. Aí eu comecei a tirar fotos, depois eu comecei a minha carreira de atriz. A atriz mirim é vaidosa, adora ver TV, mas diz que a escola está em primeiro lugar. Quando a gente estuda, a gente consegue um ótimo emprego. Gente, eu juro que esse ursinho que fala ursinho. Acabei de falar. Não, só expliquei. Tá falando? Mesmo sem condições de investir na carreira da filha, Gardênia apoia a sua escolha, apesar de, às vezes, ser bem cansativo. Ela foi começar a gravação, já era mais de meia-noite. E foi encerrada por volta tipo de 2 e pouco. Então, é igual eu falei pra ela, pra mim eu achei muito cansativo pra você. Agora ela tirou de letra. Barbie Escola de Princesa foi meu presente de aniversário e a propaganda foi meu presente de Natal. Não é um compromisso com ela mesmo, é mais um hobby que ela gosta e que aí eu participo porque se um dia realmente for isso que ela quiser pra vida dela, ela já tem mais ou menos uma noção do que possa ser. Criança não trabalha, criança dá trabalho, criança não trabalha. Isso mesmo, muito bem! No Brasil, o trabalho para menores de 16 anos é proibido por lei. A partir de 14 anos, os adolescentes podem trabalhar na condição de aprendiz. A regra também é a proibição
no caso do trabalho de atores mirins em comerciais, novelas, peças de teatro, filmes, desfiles de moda. A lei prevê exceções, desde que haja autorização judicial. Pelo ECA, você pode submeter a criança a trabalhos, em geral. Em alguns lugares, no Rio de Janeiro, como o volume a oferta é muito grande, né? As grandes TVs estão ali, a Vara da Infância e da Juventude, à época ainda do Ciro Darlan, estabeleceu por portaria as condições de participação em novela, comercial. Então, cada juiz pode disciplinar. Estou com sede. Hora da mamadeira. Mas isso nunca foi definido em termos nacionais. Proibir ou não, a regulamentação do trabalho infantil no meio artístico gera controvérsias, até entre os que atuam em defesa dos direitos da criança. Eu não sou contrário à participação em comercial, porque eu acredito e defendo que o comercial é dirigido aos pais e não às crianças. Do ponto de vista da ANDI de Comunicação e Direitos, não deve ser proibido, mas se deve criar regras muito claras para proteger esta criança. A questão da publicidade, onde envolve a criança como ator, é ainda mais sério. Os pais acabam colocando a criança em condições de trabalho muitas vezes extenuantes, né? A criança passa horas no estúdio para fazer aquela gravação. Se um projeto de proibição for aprovado pelo Congresso, é a ceia de Natal sem criança, que seria um anúncio irreal, que não retrata as famílias como elas são. Tem países onde este tipo de regulação, vamos dizer assim, ela está muito mais consolidada, porque ela prevê tempo de hora de descanso, as condições de estresse, a garantia para o estudo, a possibilidade de lazer. Esta agência de publicidade funciona há 28 anos no país. Tem sede no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Brasília. Gui Pacheco é publicitário e diretor da empresa. Ele explica que o cuidado é redobrado quando a campanha envolve crianças. Uma coisa é um comercial com várias crianças. Uma coisa é um comercial que você tem, vamos dizer, um astro mirim, né? Então você tem que ter todo um cuidado, até na escolha também. De criança é o seguinte, se de repente ele fala, não quero gravar mais, acabou, né? E aí? Como é que você convence a retomar? Então você tem que ter todo um trabalho. Os pais dessas crianças estão sempre presentes também no set. Tudo tem autorização por escrito. Em Brasília, os maiores clientes da agência são órgãos do governo. A empresa já produziu várias peças de utilidade pública. Neste ano, foi a responsável pela campanha de vacinação do Ministério da Saúde contra a paralisia infantil. No comercial, Zé Gotinha canta e dança rap para dar o recado. Se você tem de 6 meses a menos que 5 anos, a gente tem um encontro marcado. A gente entende o seguinte, fala com a criança, sim, mas fala também com o pai que está assistindo junto àquele comercial, com as crianças. Então a gente atinge o pai e a mãe, ou o responsável, por meio de uma veiculação focada nas crianças. Zé Gotinha foi criado há 27 anos pelo artista plástico Darlan Rosa. É considerado um case de sucesso na publicidade. Até hoje, é reconhecido pela criançada como símbolo de cuidado com a saúde. As agências de publicidade tinham um pavor, né, daquela figura do Zé Gotinha, né? Porque achava que era uma coisa um boneco muito simples, que não tinha. O cara falava, mas onde se viu não ter mão, não ter pé, sabe? Mas porque a minha ideia era que cada pessoa no estado, sabe, um morador da cidade, de uma associação de bairro, pudesse fazer o seu próprio cartaz, pudesse desenhar o seu próprio boneco. E mãos e pés são muito difíceis de desenhar, entendeu? Buscar um ponto de equilíbrio entre o que deseja o mercado publicitário e o que defende as entidades que buscam proteger a criança da exposição à publicidade infantil direta. Esse é o papel do Congresso Brasileiro, onde estão vários projetos de leis sobre o assunto. Sério, Kiara? Sério? Mas a moda estava assim sempre mudando. Os bons, os maus e os ferozes. Vocês imaginam a vida de vocês
sem nenhum comercial? Eu imagino uma vida perfeita. Muito melhor. Sim, mas às vezes eu até gosto de umas propagandas, elas são engraçadas. Poucas. Essas propagandas de filmes, eu acho muito irritante porque eles, na hora bem legal, na parte mais legal, vai pro comercial. É ruim o comercial porque, por exemplo, aparece um comercial, aí vem outro, aí passa aquele anterior de novo. A regulamentação da publicidade infantil está na agenda de discussões de senadores e deputados. Pelo menos 15 projetos sobre o assunto estão nas duas casas. Em busca de consenso, os parlamentares têm debatido as propostas em audiências públicas nas comissões temáticas. O Congresso tem que ser a casa de ressonância da sociedade, buscar o equilíbrio entre esses extremos. No Congresso, vários organismos de proteção à infância acompanham a tramitação das propostas que tratam da publicidade infantil. Um deles é o Instituto Alana. Isabela, como é que vocês têm acompanhado essa discussão? O Instituto Alana acompanha essa discussão desde 2006. O projeto mais emblemático sobre essa discussão, ele já tem andamento aqui há mais de 10 anos. A primeira tentativa de regulamentar a publicidade infantil é de 2001. O texto original prevê a proibição total da publicidade dirigida às crianças até 12 anos de idade. O projeto já foi aprovado em 3 comissões da Câmara dos Deputados e ainda precisa ser analisado por mais uma comissão antes de seguir para o Senado. O CONAR se preocupa porque acredita que a liberdade de expressão comercial, o direito do anunciante de se comunicar com seu público e o dever até de prestar informações comerciais estaria em risco. No Brasil, o sistema misto de controle da publicidade, lei e autorregulamentação confere ao mercado segurança jurídica e ao consumidor segurança para receber a mensagem publicitária. O ideal seria realmente proibir qualquer tipo de mensagem diretamente dirigida à criança até essa faixa etária. O que não significa que o produto de interesse do público infantil não possa ser anunciado, mas ele seria anunciado para os pais. A nossa posição é radicalmente contra qualquer tipo de restrição, qualquer tipo de censura. O Estado tem que controlar, até porque tanto o rádio e a televisão são concessões públicas, então é necessário que haja um controle sobre isso. Pode até diminuir um pouco o apelo, mas não a ponto de tirar totalmente. Aí cabe o papel dos pais, dos avós, da família. Porque a questão é você não deixar que a televisão eduque seus filhos, você educar seus filhos. E aí não é o governo que vai decidir o que seu filho vai aprender ou não. José Eduardo Romão é especialista em direito constitucional e foi diretor do Departamento de Classificação Indicativa do Ministério da Justiça. Para Romão, com a tecnologia atual, os televisores já deveriam ter uma espécie de bloqueador de conteúdos. Eu acionaria no meu televisor uma tela de bloqueio, uma tecla de bloqueio, e ele não passaria essa exposição. Ou selecionaria os tipos de propaganda. Quero que meu filho fique exposto à publicidade sobre carros, ou à publicidade sobre bancos, que usam crianças entre os seus, ou brinquedos. Aí sim. Mas se essa opção não está posta, não há esforço da indústria, o governo não se mobiliza para exigir e regular esses aspectos relacionados à publicidade, parece que o caminho fica apenas o da proibição. Existem muitos países que estão regulando a publicidade em geral dirigida ao público infantil, justamente por essa abordagem de que você precisa proteger a infância da informação comercial. Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Noruega, Irlanda, Bélgica, Áustria, Grécia já possuem normatizações específicas em relação à publicidade infantil. A referência principal é a Suécia, que proíbe até 12 anos qualquer tipo de mensagem diretamente voltada à criança. A proibição na Suécia existe desde 1996.
Diariamente, até às 9 da noite, nenhum comercial exibido na TV aberta pode conversar com a criança. A proibição afeta a televisão aberta. A Suécia, como o mundo inteiro, recebe televisão a cabo originária de diferentes países. Então não é uma regra que proporcione o resultado que apregoam e que mostra que a Suécia e outros países escandinavos adotam também a autorregulamentação como complemento. Em Quebec, uma das 10 províncias do Canadá, a publicidade infantil para os menores de 13 anos também foi banida há quase 3 décadas. E não existe provas de que tenham resultados eficazes no sentido de proibir essa publicidade infantil. Óbvio que você tem que ter uma regulamentação da publicidade infantil? Sim. Mas a proibição é de um radicalismo extremo e desnecessário. Outro projeto em discussão no Congresso é o do senador Vital do Rego. A proposta estabelece 12 restrições em relação à publicidade infantil, algumas já previstas no Código do CONAR. Pelo texto, a propaganda não pode dirigir apelo de consumo diretamente à criança ou adolescente com verbos no imperativo. O comercial não pode ser feito em formato jornalístico. Também não pode provocar na criança sentimento de discriminação por não ser consumidor do produto ou serviço anunciado. O projeto traz uma novidade. Prevê a proibição de anúncios de alimentos com excesso de sódio, açúcar e gorduras. A publicidade é útil ao país, a publicidade tem que ser útil às crianças também. E aquelas publicidades que são nocivas, né, à formação do caráter, à formação educacional, à formação da saúde da criança, essas nós temos que banir. Ela é fundamental que o Congresso brasileiro olhe com muita seriedade propostas dessa natureza, porque essa questão é uma questão, primeiro, da proteção da criança. A autoridade sanitária, em contatos com a indústria, pode estabelecer os teores adequados de sódio, açúcar, gordura, que tornam os alimentos saudáveis e seguros. O projeto foi apresentado em outubro de 2012 e aguarda votação na Comissão de Direitos Humanos. O senador Jim Argelo é o relator da matéria na comissão e tem conversado com diversos setores da sociedade para tentar um ponto de consenso. Você tem que combater propagandas violentas, propagandas onde é discriminatórias, com efeitos negativos, isso você tem que combater. Mas você alienar a criança também não faz sentido algum. Então, esse ponto de equilíbrio que é a questão. O mercado ele não quer que haja uma legislação específica regulando o direcionamento de mensagens publicitárias ao público infantil, às crianças menores de 12 anos. O mercado entende que a autorregulação, ou seja, uma regulação dele próprio, feita por ele próprio, seria suficiente para resolver qualquer problema. Para os que defendem maior controle da publicidade infantil, o exemplo do tabaco é uma referência. As primeiras restrições à propaganda do tabaco surgiram nos Estados Unidos em 1969, quando foi vetada na mídia eletrônica. No Brasil, as restrições começaram a partir de 1988, mas foi no ano 2000 que o Congresso aprovou o projeto que proibiu a propaganda de cigarro em rádio, televisão, jornais e revistas. O sucesso! Hoje a discussão está num nível muito mais elevado e o que nós identificamos é que é uma questão realmente de tempo para que o Brasil tenha uma legislação específica sobre essa questão. Eu acredito sim que teremos em algum momento essa regulação, mas o contexto do parlamento brasileiro não ajuda. E é claro que nós, legisladores, temos uma parcela importante no sentido de regulamentar isso de forma adequada. Mas e as crianças? O que elas pensam sobre o assunto? Perguntamos a este grupo de amigos. Eles moram em Brasília, têm de 9 a 12 anos de idade, são de classe média e têm acesso às tecnologias. Então a gente vai fazer um desafio. Vocês vão ser senadores agora e vocês podem fazer sugestões de projetos sobre a publicidade infantil. A minha proposta é que as propagandas só passassem uma vez na TV, porque sempre fica interrompendo os canais. Tipo, antigamente tinha um seriado que eu via que ele era mais de mistério. Sempre
que acontecia um mistério, passava a propaganda. Podia ter menos propaganda de comida, porque às vezes incentiva as crianças a ficarem comendo. Mesmo se a coisa é cara, as crianças ficam insistindo para os pais, até os pais ficarem comprando desnecessariamente. Até enjoar, a criança pode morrer por causa de muita gordura. Minha proposta é que a propaganda só fosse no final do programa que a gente está vendo, para não interromper também. Eu acho que não deveria ter tanta propaganda de brinquedo, porque não é muito legal. Talvez só mais nos canais mais infantis e mais engraçados. Eu queria ter um equipamento cabulosamente cabuloso que desligassem as propagandas de tudo, do mundo todo. Aí seria legal. Veja a seguir, até que ponto a publicidade influencia na alimentação das crianças. E as pesquisas que tratam de consumo e obesidade na infância. O Repórter Senado volta em instantes. A venda casada de alimentos e brindes infantis estimula novos hábitos nas crianças brasileiras, que estão ficando cada vez mais acima do peso. Neste último bloco, vamos discutir o resgate da alimentação saudável e a influência da publicidade no gosto das crianças. Se normalmente eu vou com o meu pai no supermercado, eu coloco tudo que eu quero no carrinho, aí às vezes ele compra. Teve um dia que ele gastou uns R$230 ao todo, mas uns R$100 foram só com coisa que eu queria. E quem gosta de salgadinho, chips? Caraca, é uma coisa que todo mundo concorda. Vocês acham que é saudável comer salgadinho? Todo dia não. Mas de vez em quando pode. Sim, de vez em quando até faz bem. Mac Lanche Feliz traz a boneca mais famosa do mundo e a diversão e a fantasia de Barbie Quero Ser. Muitas peças publicitárias que usam o personagem do desenho, mas às vezes até criam o seu próprio personagem que vai veicular o produto, e a criança, ao ver o personagem, já associa a questão do consumo do produto. Se você encontrar um livro pra fazer, toca aqui, deixa que eu toco sozinho. O sítio do Pica-Pau. Os dois são uma delícia, mas não sei qual que eu devo pegar. A gente está dizendo para a criança que o que falta a ela pode ser respondido com alimento, que a alegria e a felicidade estão relacionadas ao alimento X. Isso é tão grave quanto propaganda de cigarro para adulto. E essas foram proibidas. Com 4 surpreendentes Transformers. Renata Monteiro é professora da Universidade de Brasília e coordena o Propaganute, projeto criado para elaborar estudos sobre alimentação e nutrição. Entre 2006 e 2007, o grupo fez um levantamento das propagandas de alimentos na televisão brasileira. Foram analisadas mais de 4.000 horas de programação de 4 canais. 96% dos alimentos anunciados eram não saudáveis. Desse total, 73% eram salgadinhos, biscoitos, doces, alimentos fast food e refrigerantes. Se ela passa 5 horas na frente da TV, ela vai ver a mesma peça publicitária várias vezes. Isso faz com que ela peça mais esse alimento não saudável. Apesar da correria do dia a dia, Roberta faz questão de levar a filha de 5 anos ao supermercado. Essa aqui tá um pouco estragada. Com 2 aninhos, ela já dava a escolher. A mãe se preocupa com a alimentação de Maria Helena. A negociação do que pode ou não entrar no carrinho é constante. Esse aqui de morango. Esse de morango, do salzinho. Vamos levar? Porque esse é saudável também. Você pode levar esse, mas também pode levar esse. Tá, vou experimentar esse aqui. Muito bem. Ah, legal. Então consigo convencer. Vai experimentar. Mais uma negociação. Mas nem sempre é tão simples convencer a filha. Eu gosto de morango e de uva. E aí, mãe, é uma das coisas mais difíceis de negociar com ela? Esse é, porque a música é muito forte, tem muita criança, todas, assim, a propaganda é muito colorida. Vamos fazer? Entra no site de Tang.
As crianças estão bem alegres, eufóricas, como se fosse a melhor coisa do mundo. Preparou? Bebeu? Faz! E justamente fica na parte baixa para elas terem acesso, né? Então fica fácil de pegar e você quase não negar. Preparou? Bebeu? Você, pai e mãe em casa, não consegue, em desigualdade com a mídia muito forte, passar os seus valores, né? Como eu falo para minha filha, olha, o suco de limão vem do limoeiro, vamos fazer um suco aqui em casa. E aí chega na escola, todos suco de caixinha. Há um conjunto de informações, de resultados de pesquisa, tanto aqui no Brasil como em vários países, que mostram a relação direta entre o número de horas, por exemplo, que uma criança assiste TV e, consequentemente, está exposta, né, à publicidade e o aumento de ganho de peso, né? Aquela criança que recebe uma série de mensagens comerciais chamando a consumir biscoitos, refrigerantes, salgadinhos, balas, chocolates, chicletes, é uma criança que consome mais esse tipo de produto, fast food, é uma criança que acaba criando hábitos alimentares inadequados e que muitas vezes é levada ao sobrepeso e até mesmo à obesidade. No Brasil, 1 em cada 3 crianças está acima do peso, 15% estão obesas. O Brasil já tem indicadores graves, o Brasil já passou da fase em que deveria estar se preocupando com o tema. O Brasil precisa tomar medidas drásticas em relação a isso. Dados do IBGE mostram a evolução do problema no país. Em 35 anos, a obesidade entre os meninos de 5 a 9 anos aumentou 5 vezes. Entre as meninas, o aumento foi de 6 vezes no mesmo período. Pais que são obesos, a gente aumenta a obesidade na infância dos filhos, e por conta disso a gente aumenta a susceptibilidade dele de ter obesidade na adolescência, na vida adulta, mas a gente sabe que claramente que tem fatores sociais. Ela pode não se sentir dentro do grupo, aceita pelo grupo, então tem uma consequência na autoestima. Prevenção é palavra de ordem no consultório de Ana Cristina. Ela trabalha no Hospital da Criança de Brasília. Por mês, quase 5.000 crianças são atendidas na instituição. Kailane tem 10 anos e está acima do peso ideal para sua altura. Já faz acompanhamento para prevenir doenças como hipertensão, diabetes tipo 2 e colesterol alto. A gente tem o atendimento então com o endócrino, quando tem alteração hormonal, né, ou uma comorbidade associada. A gente tem acompanhamento com a equipe da nutrição, fazendo a primeira orientação alimentar. E a gente tem um grupo de obesidade que acompanha também com psicologia. Ela gosta de comer um pouco de besteira, sim. Ela gosta de comer salgadinho, que ela gosta. Ele também gosta. Ele gosta de comer pizza. Agora comida, fruta que é pouco, que eles não provam. Mas você gosta mais da banana e da maçã ou da pizza e do salgadinho? Da pizza e do salgadinho. Vamos proibir os alimentos? Não. Mas vamos tratá-los no nível que eles têm de impacto para a saúde, como tratamos já o cigarro e as bebidas alcoólicas. Então vamos restringir a publicidade, não vamos facilitar o acesso, não vamos levar para dentro da escola. O prato do brasileiro mudou. É o que mostra a última pesquisa de orçamentos familiares do IBGE de 2008. O consumo de alimentos tradicionais, como o arroz e o feijão, diminuiu. A média de consumo de arroz reduziu 40% e de feijão, 26%, no período de 2002 para 2009. É que está havendo um crescimento vertiginoso da entrada de produtos ultraprocessados, que são os alimentos que se compra pronto ou semi-pronto, que se prepara rapidamente em casa. Isso faz com que esses produtos, a tendência deles, por serem em geral mais baratos, eles têm um sabor que meio vicia, né? São fáceis de manusear, de consumir, etc. A tendência deles é aumentar a participação deles dentro da alimentação, né? Então, o que nós precisamos fazer? A gente precisa conter esse crescimento e resgatar a nossa alimentação tradicional.
A pesquisa também mostra os campeões de consumo. Em primeiro lugar, o refrigerante. Nas cidades, o aumento foi de 39% e na zona rural, de 92%. A gente já verifica que por desinformação ou por acreditar que aqueles produtos sejam bons, as mães introduzem na alimentação das crianças muito precocemente biscoitos, refrigerantes, macarrão instantâneo, etc. E os produtos in natura, que são as frutas e os vegetais, que demandam um pouco mais de cuidado na preparação, um planejamento para você ter isso em casa disponível, etc., eles vão ficando de fora. Então a criança já cresce com um conjunto muito reduzido de possibilidades alimentares, né? E isso é um dos grandes problemas. Ela começa consumindo um fast food não porque ela gosta do sabor, mas porque ela quer o brinde. Porque influencia que às vezes você quer dar uma comida melhor e não pode porque ela começa, mas eu quero ir ali por causa do brinquedo. Você acaba pedindo por causa do brinquedo. São promoções que vão se superando e também são coleções, quer dizer, a criança tem um, ela quer ter outro, quer ter outro, quer ter outro, quer ter outro. Então isso é um indutor de consumo claro. O Senado discute um projeto que pretende proibir a venda de alimentos fast food acompanhada de brinquedos ou qualquer brinde infantil. O brinde deveria acabar, a criança ter escolha pela comida e não pelo brinquedo. O Brasil é um país que tem leis demais. Nós pretendemos resolver muitos dos nossos problemas por meio de leis. Então, a existência de informação comercial me permitirá, como cidadão, fazer escolhas. Acabar eu acho muito radical, né? Mas, assim, oferecer outras escolhas para os pais, outras opções, uma comida saudável também com brinde que atrai a criança. As escolas estão de olho na alimentação dos pequenos. O resgate dos hábitos alimentares já faz parte da proposta pedagógica de algumas instituições de ensino do país. Essa escola pública em Brasília busca incentivar a alimentação saudável dos alunos. Um dos projetos é cuidar desta horta que fica ao lado da escola. Aqui, eles plantam e colhem os alimentos que vão consumir na hora do lanche. A gente rega e bota sementes. Elas crescem sem cenouras e alface. A gente lava e come. Tem vezes que a gente come alimentos saudáveis, ou então a gente toma suco, ou então leite com biscoito. E por que é bom comer um lanche mais saudável? Porque faz bem para a saúde. Mas você também gosta de salgadinho, refrigerante? Não gosta? De que você gosta? Suco, legumes, cenoura e tomate. Por quê? É minha comida favorita. A gente manda o cardápio para as famílias, para elas verem o que vai ser servido durante a semana. E caso a criança não goste de algum alimento, de alguma refeição que vai ser servida, aí sim ela traz de casa esse lanche saudável. Este jardim de infância é referência na rede pública de ensino de Brasília há 36 anos. A escola busca parcerias para incentivar a boa alimentação. Na Semana das Crianças, os alunos receberam uma visita para lá de especial, a turminha do Cozinha Brasil do SESI. A tia Sheila vai levantar a fruta. Tudo fruta. Aí é de isopor. Aí vocês vão falar pra tia Sheila o que é o nome da frutinha, tá bom? Pra ver se vocês sabem o que é, tá? É uma laranja, muito bem. Quem gosta de laranja? Quem gosta? Você não vê nenhuma propaganda na televisão falando de frutas, né, de alimentação saudável. Você não vê. Então isso vai com certeza ficando de lado, caindo no esquecimento. Tem muitas crianças hoje em dia que não sabem reconhecer uma fruta, um maracujá, por exemplo. Eles já não sabem o que é. Por quê? É a mídia influenciando diretamente nisso, na cabecinha deles. Toda vez que você vê essa folhinha, você vai saber o nome dela. Essa folhinha aqui é a couve. É a folhinha da couve. A couve é que vai fazer o meu suco ficar da cor do Shrek.
Hoje a gente está ensinando para os alunos o suco do Hulk. A gente explica para eles a importância de cada nutriente e o que eles levam de benefícios para a nossa saúde. O Repórter Senado termina aqui. Você pode conferir esta e outras edições do programa no nosso portal na internet. O endereço é www.senado.leg.br/TV. Basta clicar em Repórter Senado e escolher. E você também pode rever o programa na página da TV Senado no YouTube. O endereço é www.youtube.com/TV Senado. Até o nosso próximo encontro.